Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os irmãos, é uma honra e um privilégio poder participar aqui dessa festa, do segundo aniversário dessa igreja, aqui na cidade de Bauru. Como o Flávio disse, o pastor Flávio, nós já tivemos uma grande amizade ali na Cidade Franca, quando ele morou ali, e graças a Deus podemos estar aqui comemorando o aniversário de uma congregação, de uma igreja bíblica, e tem crescido cada vez mais teológica e biblicamente aqui nessa cidade. E eu acredito que pela graça, pela soberania de Deus, temos uma mensagem hoje oportuna, pertinente e atual. Abra comigo o Santo Livro, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7. Diz assim, 2 Crônicas 7, 12. Vamos ler a partir do 11. Assim Salomão acabou, 2 Crônicas 7, 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aí deixa aberto aí, vamos fechar os olhos, só uma rápida oração novamente. Pai, minha oração é que o Senhor glorifique teu nome essa noite. Faz teu reino avançar, Senhor. Nos conforma a imagem do teu Filho. Despeja da sua graça gloriosa e abundante. Não permita ser apenas uma palestra, um sermão morto, seco, vazio. Não permita que esse evento seja um entretenimento, mas que haja demonstração de poder e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouco essa noite sobre avivamento. Nós estamos aí no mês que se comemora a Reforma Protestante, e mais daqui 2 anos nós teremos os 500 anos de Reforma Protestante. A Reforma se iniciou no período período que estava terminando, o período das trevas, onde a Igreja Católica Romana, ela tomou o poder sobre vários aspectos da sociedade, inclusive ela foi detentora do poder religioso. Tudo que se cria vinha da Igreja Católica, você só podia crer naquilo que eles ensinavam. Então foi um momento de paganismo, um momento de idolatria, um momento de ceticismo e muita ignorância. Então Deus ilumina um monge agostiniano, Martinho Lutero, e ele, ao ter acesso às Escrituras, principalmente a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, ele então descobre que a justiça de Deus é encontrada no Evangelho, e ele ali, na Catedral de Wittenberg, vai afixar as 95 teses, dando início à Reforma Protestante e tirando a Igreja de Cristo do obscurantismo, levando ela de volta para o livre exame das Escrituras, trazendo uma reforma. Depois desse movimento reformado, que foi se estendendo por toda a Europa, nós tivemos, depois de alguns anos, os movimentos de avivamentos.
E os avivamentos vinham juntamente com reforma. Eu acredito que reforma e avivamento andam juntos. Quando existe uma reforma, vem um avivamento. E esse avivamento vinha para despertar, tirar o sono, a monotonia, a religiosidade engessada, litúrgica, que não salva, que não liberta, que não transforma. E eu acredito que nós estamos vivendo períodos, e não é novidade para ninguém, que a nação brasileira precisa passar por uma reforma, a igreja brasileira precisa passar por uma reforma e por um avivamento. É um tema que não vai se esgotar, acredito, até a volta de Jesus, até a consumação dos séculos. Porque o que está crescendo no Brasil é a corrupção teológica, o que está crescendo é a heresia, são as blasfêmias, não é o Evangelho de Cristo. E a igreja cristã brasileira precisa ser reformada, precisa voltar para as Escrituras, precisa voltar para as sãs doutrinas, antes que Deus envie um juízo drástico, e o que me parece já está enviando. Quando você olha para o cenário político, econômico, social do Brasil, você já vê o caos que está se tornando a nação brasileira. Isso já é indícios de juízo, até porque quando essa mulher se elegeu e se reelegeu, o governo dela representa juízo para a nação. Quando uma mulher está no poder, e uma mulher como essa está no poder e traz o que traz, provavelmente já é uma espécie de juízo, não só pela imoralidade, idolatria, corrupção do povo brasileiro, mas por conta do que a igreja cristã evangélica está fazendo em nome dele. Como Leonardo de Ravenhill disseram para ele que a igreja sofreria pelo pecado da América. Ele disse: não, a América é que vai sofrer pelo pecado da igreja. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Então há urgente necessidade de uma reforma, mas não uma reforma que leve para alguma linha teológica isolada, não uma reforma que crie novos papas, mas uma reforma que leve para o sola escritura, somente as escrituras, para que leve uma reforma que leve para o solo Christus, somente Cristo, que venha convergir na pessoa, na obra, na divindade, na morte, na ressurreição de Cristo. Mas nós também precisamos de um avivamento, porque há muitos redutos se dizendo evangélicos cristãos estão mortos. O que significa avivamento? Avivar, trazer vida àquilo que está morto, despertar do sono. Avivamento significa o povo que já é de Deus, o povo santo de Deus, que anda sonolento, que anda desmotivado, que anda fraco, árido, seco, se despertar novamente para uma fé robusta. Avivamento é fome de Deus, avivamento é sede de Deus, fome de estudar as palavras, fome de estudar as escrituras. Avivamento é sede por mais da presença de Deus, fome por oração. Avivamento é um despertar da pureza, onde a igreja é faminta, não por campanhas, não por prosperidade, não por títulos, mas ela é faminta por pureza, faminta por santidade. Ela deseja crescer mais a imagem de Cristo. Avivamento é quando há um despertar entre a congregação e a paixão pelas almas, paixão pelos pecadores, onde há choro, desejo de conversão e salvação dos pecadores. É quando uma igreja sai às ruas, a igreja se torna militante, é uma igreja que luta com a santa palavra, debaixo do poder do Espírito Santo. Isso é um avivamento, e nós estamos precisando. Da mesma forma que necessitamos de uma reforma urgente, e a igreja brasileira naufraga num caos teológico, e num besterol teológico, e heresias que nunca na história vimos, e milhares aí de redutos cristãos não podem ser chamados de evangélicos, são comunidades de bodes lideradas por lobos, não existem absolutamente nada de cristão, escriturístico, cristocêntrico.
Mas na outra parte, as igrejas que se dizem reformadas, tradicionais, históricas, bíblicas. Há cristãos que não creem na teologia de Macedo, de Soares, na teologia de Valdemiro, na teologia da libertação, na teologia da prosperidade, do curandeirismo. Há pessoas fiéis, pessoas exegeticamente corretas, biblicamente corretas, hermeneuticamente corretas, mas estão mortas. Igrejas centenárias que, apesar de serem centenárias, o seu público não é centenário ainda. Igrejas que não têm reuniões de oração, igrejas que não jejuam, igrejas que não evangelizam, que não saem às ruas, que não têm obras sociais, igrejas que perderam o vigor, a robustez, igrejas que não podem, por causa do movimento carismático, por causa do movimento neopentecostal que destruiu a doutrina do Espírito Santo, resistem também qualquer movimento que se pareça com o Espírito Santo. Elas precisam acordar, precisam se despertar. A nação brasileira precisa passar por um avivamento, precisa sofrer um avivamento. Nós precisamos, eu e você precisamos, porque nós vivemos um período árido, seco. Você deve estar com muita dificuldade de orar, de manter uma vida de oração robusta. Você deve ter dificuldade de gastar horas e horas debruçado sobre o Santo Livro, orando, interpretando, buscando. É um tempo escuro, é um tempo sombrio, é um tempo árido, seco, onde não contamos com o sobrenatural de Deus, onde não temos mais crentes vigorosos, vigílias de oração vigorosas, reuniões de orações abarrotadas de pessoas fortes, que vencem, enfrentam o pecado, mortificam a carne. Isso está em dificuldade. Nós estamos vendo, apesar de teologicamente corretos, nós somos muito superficiais, muito cristãos feitos em laboratório, que passam num seminário e estão prontos para mudar o mundo, mas que não conseguem vencer mínimos dos seus pecados, os menores dos seus pecados, que não conseguem ter um evangelismo eficaz, fazer avançar, expandir o reino de Deus sobre o poder do Espírito Santo. Está difícil, está árido, está seco. Então nós necessitamos de um avivamento, um derramar do Espírito Santo na congregação, entre o povo de Deus, entre os ministros, entre os anciãos, entre os jovens, entre os irmãos, despertar para uma vida superlativa em Deus. Você pega, por exemplo, o século 17, Inglaterra. A igreja cristã estava sofrendo um esfriamento terrível. Cultos mortos, sermões entediantes para um público sonolento. Os ministros iam pregar e saíam ali na Inglaterra depois do culto para ir para os bares, entregues à jogatina, à bebida. Passou-se aquele tempo vigoroso, houve um caos, mas um grupo de jovens na Universidade de Oxford começa a se reunir para orar, apelida aquele grupo de Clube Santo. Os personagens desse clube era George Whitefield, era Charles Wesley, John Wesley. Na noite de 31 de dezembro de 1734, numa vigília de oração, esse clube santo, esses homens e tantos outros que eu orei, foram visitados pelo poder do Espírito Santo, caíram ao chão, começaram a orar, soluçar, convencer dos seus pecados. Então começa ali um despertar, através desses homens, e varre toda a Inglaterra. Vultos como George Whitefield, o pregador ao ar livre, Charles Wesley com seus hinos, e John Wesley pregando para multidões de 5 mil, 8 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, e há um despertar em todo o território inglês. As pessoas se aglomeram e se acotovelam correndo para ouvir os sermões dele, os sermões sobre arrependimento, justificação pela fé, sermões sobre santificação. Então a Inglaterra sofre um avivamento. Na mesma época, um tempo depois, na Nova Inglaterra, surge outro vulto chamado Jonathan Edwards, na cidade de Northampton. Ele começa a fazer uma série de sermões da justificação pela fé.
Até então, o que acontecia? Os bares estavam abarrotados, o povo estava entregue à bebida, à jogatina, cultos monótonos, e este homem começa a pregar. Então acontece um despertar, dali sai o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e Deus vem sobre essa congregação, as congregações vizinhas, pessoas de vilarejos vizinhos, começam a abarrotar os cultos, e há um despertar também na Nova Inglaterra. Depois no início do século XIX, no fim do século XIX, início do século XX, país de Gales, também começa um avivamento, porque um jovem começa a se reunir para orar, e convoca os jovens na segunda-feira para orar. Esse jovem chama Evan Roberts. Ele reúne os jovens para orar na segunda-feira das 7 às 10, na quarta-feira a congregação inteira estava orando com ele. No final, sábado, para resumir a história, o comércio baixa as portas, todos vão se reunir, vão orar, vão assistir os cultos, e começa um avivamento que traz 100.000 pessoas para Jesus no país de Gales, porque um jovem começou a orar e dizer: Senhor, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Esse jovem tinha 16 anos quando começou a orar por um despertamento. 100.000 pessoas se converteram em menos de um ano no país de Gales. E eu acredito que isso está precisando. A nossa geração ainda não contemplou um avivamento. A nação brasileira ainda não sabe o que é um avivamento em larga escala. Infelizmente, nós tivemos uma pouca gama de pregadores sérios, pregadores da graça, pregadores comprometidos com o Evangelho, que pregam a verdade das Escrituras. O que você tem dos últimos 40 anos aí é um anátema, é a teologia da prosperidade, são os americanos, Kenneth Hagin, são os americanos Morse Cerullo, Benny Hinn, são os americanos Walter McAllister, que insuflaram nessa nação todo tipo de besterol e heresia. Então tivemos um falso avivamento, um avivamento carismático, avivamento das emoções, um movimento de batalha espiritual, de cura interior, um movimento de células, um movimento do pseudo Espírito Santo, que abarrotou templos, mas abarrotou templos de bodes. Não houve pessoas soluçando, essas crises, essas histerias foram provocadas, dizem eles, por um avivamento, a unção do riso, o cair no poder, o dente de ouro e tantas outras ministrações, mas ninguém caía no chão de convicção pelo pecado, arrependido pelo seu pecado. Ninguém caía no chão por ver a sua própria miséria e contemplar a santidade de Deus. Então isso não foi um avivamento, isso foi a maior praga que aconteceu nessa nação, e talvez você até foi fruto desse movimento no início, e infelizmente nós não contemplamos. Nós talvez tivemos um grande pregador presbiteriano que poderia ter talvez protagonizado algo, mas infelizmente também caiu, e o que se encontra hoje não pode ser chamado de cristão, não pode ser chamado de sermão bíblico. Falta isso. Então nós precisamos, busque isso, creia no avivamento. Se você estudar a história dos puritanos, há uma pregação do Joel Bick que diz The Puritan Hope, a esperança puritana. Os puritanos criam no avivamento final, criam que Deus ia despertar a igreja no fim, criam que haveria um florescer de santidade, de purificação no meio cristão, cria que haveriam conversões genuínas antes de Jesus voltar. Nós também temos que crer. Eu não creio, eu não sei ao certo em que escala e que proporção vai acontecer. Isso se dá para a soberania de Deus. É Deus quem sabe o momento, a hora, o lugar, a quantidade. Atos diz que Deus acrescentava a cada dia o número daqueles que havia de se salvar. Mas nós temos que crer, nós temos que esperar. Aqui, nesse texto, Salomão está pela segunda vez consagrando o templo ao Senhor. Ele está orando, e Deus vem e fala com ele, e ele vai prevenir Salomão caso a nação peque. O que a nação deveria fazer se ela por acaso pecasse? Ela deveria orar, se arrepender, então Deus restauraria novamente. É uma espécie de um avivamento. Ele diz aqui, se por acaso a nação pecar, e eu cerrar os céus, de modo que não haja chuvas. É exatamente o que aconteceu hoje. Os céus estão cerrados, não há chuva sobre a igreja,
e Deus é quem cerrou. Nós não podemos gabar de vigor, não podemos nos gabar de força, de robustez. Os céus estão cerrados, não há mais aqueles cultos gloriosos, não há mais aquelas pregações poderosas. Meu irmão, no sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado, as pessoas se agarravam nas colunas, achando que o templo que o chão ia abrir, que o juízo final tinha chegado. Nós não vemos isso, não encontramos reuniões de orações, o povo brigando para frequentar. A reunião de oração é uma espécie de Cinderela, como diz Ravenhill, abandonada. Ela é o culto que menos pessoa tem, que é o culto mais curto, é a atividade mais curta, menor da igreja. Não contamos mais com esse tempo. Os céus estão cerrados. Hoje nós vivemos, meu irmão, aquela era de Samuel, a morte do filho de Finéias, Icabod, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. É um tempo que os céus estão cerrados, não se vê milagres. O que você vê na televisão, isso não é milagres, isso é charlatanismo, isso é falsificação, isso é doutrina de demônios. Eu estou falando do milagre bíblico, aquele que Deus recebe glória, aquele que o pecador é levado à fé através do milagre. Não se vê o sobrenatural. Eu não estou dizendo essas manifestações pirotécnicas, essas aberrações, mas aquela glória, aquela graça que invadia cultos, que fazia a prostituta limpa, o bêbado curado, que expelia demônio das pessoas e os fazia santos. Está cerrados. Você orar para uma pessoa ser curada hoje é quase que um convite para vergonha, para humilhação. Provavelmente não vai acontecer. Você vê conversões instantâneas na Bíblia, e às vezes estamos evangelizando pessoa há 1 ano, 2, depois de 2 anos evangelizando, ela aceita vir em um culto, aí ela vem em aí não volta nunca mais. Você olha na Bíblia às vezes, ou mesmo na história, conversões que se pregava, e o pecador não era aquela coisa, quem sabe, não, ele caía arrependido, e vinha vestido com outra roupa no culto, salvo, santo, transformado, para a honra e glória do Senhor. Os céus estão cerrados, de modo que não há chuvas. As chuvas falam desse derramar, dessa presença perceptiva no culto, dessa presença viva de Deus. Meu irmão, que sentido tem um culto sem a presença de Deus? Que sentido tem por mais aparato tecnológico que possamos ter, por mais que possa estar preenchido numericamente, por mais que se tenha uma boa teologia, mas se a presença de Deus ali não estiver, se Deus não se manifestar ali, é inútil. Não haverá transformação, não haverá convicção do pecado, não haverá arrependimento, não haverá conversões. Os céus estão fechados. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Os gafanhotos e a peste, maldição. Meu irmão, essa nação está sob maldição. Parece que nós não temos mais profetas nos púlpitos para denunciar o que está acontecendo. Meu irmão, não é obra do acaso, não é causa e efeito, meu irmão, não é a meteorologia, é uma maldição que está sobre essa nação. Os juízos de Deus já estão sendo despejados contra essa nação. Até quanto Deus vai suportar? A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, o incenso para mim é coisa abominável, já não posso suportar as vossas festas solenes, elas não me dão nenhum prazer. Quando compareceis a mim para apresentar um sacrifício, eu lhes direi, quem requeriu isso de vós? É esse o estado da nação, esse é o estado da igreja brasileira. Ela pecou, ela se desviou, ela vai para outro caminho, ela se tornou apóstata, mundana, e essa é a causa desse esfriamento, essa é a causa dessa sequidão, dessa aridez. Nós não podemos negar isso. Olhe os números, vai ver o índice de divórcio, fora e dentro da igreja é quase o mesmo.
abortos fora dentro da igreja, pedofilia, fornicação, inadimplência, você vai ver os números são quase iguais. Está havendo uma secularização do cristão. Eles estão caminhando a passos largos para uma descaracterização. Não se faz mais diferença entre do santo e do profano, do precioso e do vil. Hoje o que se vê é os cristãos nominais, são crentes de nome, não passaram por um novo nascimento, por uma transformação, não são santos, não crescem em santidade, não se conformam à imagem de Jesus. A nação está sob maldição, por isso as chuvas foram retidas, por isso Deus reteve a sua glória, porque eu acredito que um Deus santo não é obrigado a submeter a isso, não é obrigado. Se você lembrar dessa própria época, a época de Davi, de Moisés, os apóstolos, o culto que era oferecido a Yahvé, o culto que era oferecido, olha o que Davi fazia, matava 6.000 cabeças de gado. Davi fazia um festival, Davi reformou todo o sacerdócio levítico, Davi fez toda a planta da construção do templo. A ânsia de Davi, a obsessão de Davi era cultuar Yahvé. Para você ter uma ideia, quando foi Salomão que fez o templo, Davi ofertou para a construção de templo. Sabe qual foi a oferta de Davi? 6 toneladas de ouro Davi ofertou para a construção do templo. Era a paixão de Davi. Então, olha no Antigo Testamento, como Deus era cultuado, como Deus recebia glória, e olha como Deus é cultuado hoje. Olha os cultos que rendemos a Deus, olha como o nome santo de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa dessa igreja moderna. Eu não sei se vocês viram um vídeo recentemente, numa igreja que se diz cristã, estava sendo ministrado curas, veio um homem até o altar, que parece que estava com uma enfermidade na garganta, um pastor pegou um copo d'água, bocejou, pediu que o enfermo abrisse a boca, e cuspiu na boca dele, profetizando a cura. Você acha que Deus vai tolerar isso? Que Deus tem que suportar isso? Por isso Ele cerrou os céus, Ele cerrou. Mas há aqui uma esperança de avivamento, porque Deus é misericordioso, tardio em se irar, longânimo para conosco. Sempre vai haver uma palavra de misericórdia para a igreja, sempre vai haver uma esperança. E o avivamento começa como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro, meu povo. Queridos, o avivamento só pode ocorrer entre o povo de Deus. O avivamento só ocorre na igreja. O avivamento só ocorre entre os santos. Se for acontecer um avivamento na cidade de Bauru, saiba que se Ele for escolher um lugar, se for escolher pessoas, serão vocês, serão santos. É a igreja, é o lavado, é o remido, é aquele que porta a boa nova de Cristo. Se o meu povo, que se chama, é só pela igreja. Abacuque 3:2 diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faz ela conhecida no meio dos anos. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque está dizendo: aviva teu povo, aviva a igreja, desperta os pastores, desperta os obreiros, desperta os diáconos, desperta os anciãos, inflama o coração deles, chama-os para uma vida forte, para uma vida espiritual, para abandonar o pecado, a sonolência, os jogos, a TV, as internets, e buscar a face de Deus. O avivamento vem sobre o povo de Deus, é só sobre o povo de Deus. Ezequiel 37 fala essa verdade, diz assim: escute, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. E profetizei como ele deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se de pé um exército grande e extremo. Agora olha só, para mostrar que o avivamento ocorre é só com a igreja. Então me disse: filho do homem,
estes ossos são toda a casa de Israel. Mesmo a igreja bíblica, mesmo a igreja de Cristo, estão como esses ossos, secos, mortos. E a pergunta de Deus é: filho do homem, pode esses ossos reviverem? Pode essa igreja voltar a ser como a igreja dos puritanos, como a igreja de Edwards, Moody, Wesley? Podemos ser novamente cristãos robustos, poderosos? Ele diz: tu sabes. Só a tua soberania pode fazer isso, só a tua graça pode fazer isso. Então profetiza sobre eles. A Bíblia diz que Ezequiel se pôs no meio deles, em visão, e falou, e Deus enviou o Espírito, encheu aqueles ossos, eles se tornaram carne, se fizeram como um exército, e Deus os encheu, e fez como um exército. Esses ossos, esse exército, é a casa de Israel. Ah, meu irmão, que esses dias Deus tenha misericórdia de nós, que mesmo sendo ossos inertes, que estão minguando, que estão fracos, eu não estou dizendo talvez que seja culpa sua, talvez você quer, mas não consegue, queria ser mais santo, orar mais, queria evangelizar, ir aos valados onde ninguém ousa ir, queria de fato abandonar certas práticas, mas se vê seco, se vê morto, se vê fraco. Mas uma esperança quando Deus diz: pode eles reviverem? Tu sabes. É como se Deus dissesse: para mim não há impossíveis. Se eles ouvirem a minha palavra, se eles abrirem o coração, eu enviarei meu Espírito e eles reviverão. Primeiro, o avivamento só pode acontecer com o povo de Deus. Segundo, a Bíblia diz que se chama pelo meu nome. Quem me acompanha pela internet já sabe como que eu transpiro. Isso porque a minha igreja tem ar-condicionado. E Bauru é muito mais quente que Franca. Então, irmão, se vocês me verem aqui todo suado e passando essa toalha demais, não assustam não. Primeiro, o avivamento só vem com a igreja, pela igreja, através da igreja. Eu não estou dizendo que o avivamento está na mão da igreja. Obviamente não está. O avivamento é uma obra soberana de Deus, mas a igreja participa. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntas no avivamento, que se chama pelo meu nome. O avivamento só vem quando o povo de Deus conhece o seu Deus. Sabe por quê? Um dos grandes motivos desse esfriamento, dessa decadência, porque o Deus que é adorado aí fora todo domingo, não é o Deus das Escrituras, é Mamon, é Dagon, é Baal, é um outro Deus, não é o Deus das Escrituras. O avivamento virá quando a doutrina de Deus for pregada de volta nos cultos, quando os atributos de Deus forem de volta ensinados nos púlpitos. As pessoas estão se reunindo no domingo e não sabem quem estão adorando, estão prestando culto a um Deus que pensam elas que é o Deus da Bíblia, mas não é. Pastor, mas como não é? 2 Reis, capítulo 2 diz: o meu povo fez para si deuses, fez para si ídolos. O Deus que a nação brasileira adora, ela mesma fez com a mente, ela mesma fez com o ventre, ela mesma fez com o seu coração. Não é o Deus da Bíblia. O Deus que a maioria conhece, talvez alguns aqui, é um Papai Noel gordo, velho, feio, aposentado da Previdência. É um Deus imediatista, é um Deus que só sabe despachar bênção. É um Deus inócuo, um Deus inofensivo, que não infunde terror nem temor. É um Deus mais digno de dó do que de ser temido. Esse é o Deus. E se você orar para um Deus desse, acho bom você esperar, porque ele pode estar num canto aí, porque uma rena enguiçou o seu trenó, e ele vai demorar a chegar. Esse não é o Deus das Escrituras. Avivamento vem quando a igreja começa a destilar conhecimento de Deus, quando ela começa a tributar glória só para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus trino, o Deus santo. As pessoas sequer conhecem algum atributo de Deus, elas não conhecem. É um Deus digno de dó. Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas.
O povo que conhece o seu Deus é um povo forte, é um povo avivado, é um povo robusto. Você precisa retornar ao estudo das Escrituras para conhecer quem Deus é. Você precisa começar na sua congregação uma série de meses ensinando os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Atributos de Deus são as qualidades, as características que Deus arroga para si. São as qualidades inerentes, oriundas de Deus. Isso são atributos, características da sua pessoa, qualidades que Ele possui. Você precisa entender um pouco dos atributos. O avivamento só vem quando a igreja conhecer quem Deus é, o Deus verdadeiro, e clamar por esse Deus. Por exemplo, atributos, espiritualidade é um atributo de Deus. Deus é espírito. O que significa? Deus é informe. Deus não tem forma. Não fica pensando que Deus é um que Deus é um velho barbudo vestido de branco numa cadeira. Deus é espírito. João 4, ele fala para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Por isso que fazer imagens é uma blasfêmia. Por isso que ele proíbe: não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque é impossível trazer forma para um Deus soberano, infinito, eterno, poderoso. Ele é espírito, ele é informe. Não há como descrever nem caracterizar Deus. Deus é espírito. Outro atributo, a pessoalidade de Deus. Você sabia o que é pessoalidade? Deus é uma pessoa. Tem pessoas que se dirigem a Deus imaginando Deus ser uma força distinta, ser uma fumaça, sei lá o quê, ou algo que só abençoa. Deus é persona. Deus é pessoa. O que significa? Ser pessoa significa ter razão, intelecto, ter sentimentos e vontade. Deus pensa, Deus sente, Deus escolhe, Deus tem pensamento. Olhe para Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos. Deus tem sentimento, Gênesis 6, e pesou o coração de Deus. Entristeceu-se Deus por ter feito o homem. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E Deus tem vontade. Romanos 12, para que possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é uma pessoa. Quando você se relacionar com Deus, saiba que Ele pensa, sente e tem arbítrio. E o que compreende Deus ser pessoa? Significa que Deus é relacionável. Deus não está numa galáxia longínqua, numa esfera, Deus não está numa dimensão completamente longínqua. Deus é relacionável. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E andou Noé com Deus, e Noé foi justo entre os seus contemporâneos. Meu irmão, quando Arão e Miriam foram julgar Moisés por causa da mulher cuxita, Deus desce e diz assim: com vocês eu falo por figuras, com meu servo Moisés não é assim, eu trato face a face. Deus é relacionável, meu irmão. Conhecer esse Deus. Segundo, Deus é eterno. O que significa eterno? Não tem começo, não terá fim, sempre existiu. Miqueias, capítulo 5, aquele cujas origens são desde a eternidade. Deus não se pode mensurar o tamanho de Deus. Deus é infinito, a infinitude de Deus não se encontra. A Bíblia diz, presta atenção, o próprio Salomão aqui, que você voltar alguns capítulos, ele diz assim: que casa prepararei para você, se nem os céus dos céus podem te conter. Sabe o que Salomão está dizendo? Os céus dos céus é a própria habitação, é onde ele está com os anjos, arcanjos, querubins. Nem a morada que ele estabeleceu na eternidade pode suportar a grandeza dele. Ele é tão imenso que nem a própria eternidade pode contê-lo. Deus é infinito. Onipresença, onisciência, onipotência. O que significa ser onipotente? Deus tem todo o poder, onisciência, todo conhecimento, onipotência,
está presente em todo lugar. Eu vou dar só alguns dadozinhos rapidinhos. Eu só estou querendo te ensinar o Deus que você adora, meu filho. Ele não é gordo, nem se veste de vermelho. E nem está lá no céu assentando tijolo para dar casa para algum bacana. Ele não está fazendo isso. É um Deus digno de temor e reverência. Onipotência significa que Deus tem todo o poder. Só você tem 60 trilhões de células, só um ser humano, você, 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,72 m de comprimento. Se você amarrar cada fita uma na outra, você vai ter 102 bilhões de metros de fita DNA. Você pode dar a volta ao redor do mundo várias vezes com ela. Quem pode ter feito uma criatura desse jeito, senão o onipotente Deus? Sabe quantos litros de água há no mundo? No Oceano Atlântico, Pacífico, Índico. Sabe quantos litros? Você tem ideia de quantos litros de água tem? Você conhece milhão, né? Então vamos lá. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros d'água tem no mundo. Eu estava estudando isso quando fui fazer a série dos atributos em minha igreja. Aí sabe o que Isaías fala? Que ele pega os mares e oceanos na concha da mão. Então o Atlântico, o Índico e o Pacífico está na mão dele. Calma, não dá glória ainda não, peraí. Eu estava preparando esse estudo na minha sala, tem um banheiro do lado, e eu estava vendo a pia gotejando. Eu peguei e coloquei minha mão. Eu quero ver quantas gotas de água cabem na minha mão. Aí fui contando, 1, 2, 3, 37 gotas. 1 octilhão de litros d'água para Deus é como 37 gotas de água. Esse é o onipotente Deus. Deus também é onisciente. O que é onisciente? Tem todo o conhecimento. A Lua tem uma distância de 83 mil quilômetros da Terra. Se a distância da Lua fosse o dobro que é, haveriam 3 marés por dia na Terra que cobririam toda a Terra e mataria toda a vida vegetal e animal. Quem calculou exatamente a distância da Lua e da Terra? Foi Darwin? Foi o Big Bang? Foi o acaso? Ou foi um Deus que é todo ciência, que colocou exatamente de modo que a gravidade, que as marés fiquem niveladas na Terra? Você conhece ameba? Não é que teu amigo que você chama de ameba, não. Ameba é um protozoário, é um ser unicelular. Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. Dá mais de 4 bilhões de palavras contidas numa ameba. Quem pode fazer isso senão a sapiência, a onisciência de Deus? Você quer a onisciência mais? Escuta. Quantas pessoas há no mundo? 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. A onisciência de Deus significa que Ele consegue saber o que as 7 bilhões de pessoas estão pensando ao mesmo tempo. Calma. Cada pessoa tem condição de processar 30 mil pensamentos por dia. Multiplica 7 bilhões vezes 30 mil. Dá 2 quatrilhões e 100 trilhões de pensamentos por dia. Deus consegue ver os 2 quatrilhões e 100 trilhões de pensamentos todos os dias, ao mesmo tempo. Isso é o Deus onisciente. Agora me diz, você prefere crer nesse aqui ou nesse Papai Noel aí? O que você prefere? A onipresença. Isso aqui eu vou falar rápido. Onipresença você já sabe, pastor Flávio. É a capacidade de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus está... A Virgem Maria, se alguém orar no Brasil e orar lá na África ao mesmo tempo, ela tem que pegar um jato turbo, ultra, e ela vai chegar atrasada. Se 3 orar ao mesmo tempo, tadinha, ela vai ter um derrame. Não consegue.
Deus consegue estar presente em todo mundo ao mesmo tempo. África, Europa, Ásia, América. Está tendo um culto aqui, outro culto em outros cultos em todas as partes do globo. Deus está lá. Mas o mais magnífico não é isso. Deus não está só presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma completa. Não há parte de Deus aqui, parte na Indonésia e parte no Japão. Deus está completamente aqui agora e completamente lá no Japão agora. Ele é onipresente. E um avivamento virá quando a igreja redescobrir o ensino dos atributos de Deus, quando este tema voltar a ser o tema dos púlpitos, então haverá temor, haverá reverência, haverá sede. Esse Deus aqui eu quero adorar, esse Deus eu tenho prazer de dobrar meus joelhos, esse Deus eu tenho prazer de desviar-me do mal e do pecado para honrá-lo. Esse Deus que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeiro, o avivamento só pode ocorrer com a igreja, entre o povo de Deus. Segundo, o avivamento vem quando o nome de Deus é conhecido, adorado, proclamado. Segundo, o avivamento só vem se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar. O que fala aqui? O que significa humilhar? Quebrantamento. O avivamento só vem quando a igreja cai de joelhos. Pastor Flávio, o que está acontecendo? Onde estão as pessoas quebrantadas? Sabe o que está marcando a nossa geração? Desculpa, mas é verdade. A indiferença. Ninguém abre um jornal e vê 1.000 prostitutas contrabandeadas na Índia, 12 mil meninas servindo de instrumento sexual para o Estado Islâmico, né? Os cristãos coptas decapitados numa praia, e o governo Dilma decretou a cirurgia da genitália da criança, de graça. Amém, desliga isso aí. É bobagem. Você vê crime, você vê pecados, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, um rombo de dinheiro, e a igreja fria. Não há quebrantamento, não há choro, não há repulsa. Meu irmão, você já estudou as bem-aventuranças? Você sabe o que significa as bem-aventuranças? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. São características do verdadeiro salvo. Se o cara é crente, se a pessoa diz que é crente de verdade, ela tem que ter as 8 bem-aventuranças. E uma das características do crente verdadeiro, sabe o que é? Bem-aventurados que choram. O que é isso? O crente verdadeiro é quebrantado. Nós não vamos termos um avivamento se formos secos, frios, indiferentes. Qual a última vez que você chorou pela conversão da sua mãe ímpia? Qual a última vez que você chorou pela conversão do seu pai, do seu filho, do seu irmão, de uma escola que houve gemidos? Qual a última vez que você vê uma notícia bombástica da corrupção desses governos e você pranteou? Ó Deus, o que está acontecendo com essa nação? Ó Deus, as crianças estão sendo violentadas. Ó Deus, o meu pai chega bêbado todas as noites. Humilhação, soluços, choro. Joel diz: gemei, ministros do altar. Joel não estava brincando, estava vendo uma crise em Israel, a nação foi assolada por gafanhotos, estava vendo crise financeira, colapso financeiro, econômico, político, miséria, pobreza, o próprio culto foi comprometido, não havia mantimentos, não havia os elementos para fazer o culto, e ele diz: gemei, ministros do altar, passai a noite vestindo de saco. Qual a última vez que um sacerdote, um pastor, quando eu preguei isso em nossa igreja, eu olhei para os pastores, isso aqui é para nós, passa a noite em claro, a noite pela cidade, a noite pela família, a noite pelo próprio pecado, quebrantado, falta choro, choro pelos próprios pecados, choro pelos pecados da nação, choro pelas almas que estão morrendo. O avivamento só virá com quebrantamento.
Se você estudar a história da igreja, mesmo no movimento da patrística, no movimento monástico, no movimento reformado, não era só quando a teologia era consertada, mas quando a igreja toda se vestia de pano de saco, quando a igreja confessava seu pecado, se arrependia e chorava e clamava a Deus, então Deus vinha e respondia. Joel 1,13 diz assim, olha só: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Você acha que isso aqui é para quando? Tem pessoas que ignoram, isso aí num tempo profético. Meu filho, Joel está morto, Israel se desfez, hoje somos esse povo, essa palavra é para hoje. Cingivos, lamentai, gemei. Sem quebrantamento não há conversões, não há derramamento do Espírito. Tiago 4, 8, 10, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meu Deus, o que será que é necessário acontecer ainda conosco para fazermos isso? Será que já não é suficiente os escândalos que estamos vendo, tanto no mundo secular quanto na igreja? Será que os nossos próprios pecados, que nos esbofeteiam, não são suficientes para nos pôr humilhados, quebrantados, de joelhos? Olha qual foi a reação de Neemias. Neemias foi um grande reformador da época, trouxe uma reforma, avivamento. Quando ele soube do estado que estava Israel, olha o que ele fez. É assim que você fica, que nós ficamos, quando nos deparamos com o estado das coisas. Ele viu que Jerusalém está toda nos escombros, portas queimadas a fogo, muros fendidos, o povo em miséria e opróbrio. Olha a reação dele, Neemias 1,4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira reação de Neemias, ele se quebrantou. Lamentei, chorei, orei ao Deus dos céus alguns dias, jejuei, quebrantamento. Neemias ficou conduído, consternado, impactado com o estado das coisas. Foi isso que Deus está dizendo para Salomão: se esse povo pecar, se eu cerrar o céu, se houver seca, fome e miséria, a maneira de trazer as chuvas novamente é quebrantamento. O que mais é necessário para um avivamento ocorrer? Conhecimento de Deus, quebrantamento. Segundo, se humilhar e orar. Orar. Quarto, orar. Como queremos avivamento sem oração? Pastor Flávio, eu acho que a igreja está entrando na onda tecnológica. Hoje é o tempo das comidas rápidas, do fast food, do e-mail, do fax, do celular, do Twitter, do WhatsApp, do Facebook. Eu já vi gente orando pelo Facebook. Eles estão fazendo videoconferência para orar. Aí põe uma webcamzinha no quarto, outro no quarto, fica quarto, vamos orar. Daqui um dia sai um Pai Nosso, uma Ave Maria. As pessoas estão ignorando. A.W. Tozer escreveu, ele disse: Deus não se submeteu à nossa ocupação nervosa. Se você ainda quiser algo grande de Deus, você deve gastar tempo, e muito tempo, em oração. Oração é uma coisa que não muda, meu filho. Oração, meu filho, a oração ela não se sofistica. Ela não muda, ela é para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o grande. Não adianta, se você quer algo de Deus, você tem que passar pela oração. Oração agonizante, a oração quebrantada, o clamor, a busca, o gemido por Deus. E a nossa geração não sabe orar. A questão não é nem que não ora,
é que nem sabemos orar. Senhor, me dá porque eu quero, Senhor, agradeço, boa noite, só amém. Aí está esperando no outro dia a igreja lotada, a sala de aula convertida. Quanto tempo você gasta de joelhos? Olha Atos 1 e Atos 2, meu irmão. Quanto tempo você reserva em oração? Quando esse despertar da Inglaterra ocorreu, o que Wesley estava fazendo? O que Whitefield estava fazendo? O que Charles Wesley estava fazendo? Hein? Você acha que eles estavam assistindo altas horas? Você acha que eles estavam no Facebook? Eles estavam passando a noite em vigília. Não adianta, essa doutrina não vai mudar. A oração é insubstituível. A oração é agonizante. A oração é sacrificial. A oração é dolorosa. É algo difícil de fazer. Pastor, me dá então, me situa biblicamente. E o Filho de Deus subiu ao monte e passou a noite ali orando. Se o Filho de Deus sem pecado teve que orar a noite inteira, quanto mais eu e você, pecadores. Por favor, meu irmão, por favor, não negligencie a oração. Se você vê as histórias, lembra Raquel? Dá-me filho, senão eu morro. John Knox, o grande reformador escocês, ele disse, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Meu irmão, quando ele saiu da Escócia, depois ele voltou, 1749. 1750, um ano após a volta dele, meu irmão, a religião oficial da Escócia era o catolicismo romano. Um ano depois, pelas influências de oração de John Knox, o parlamento muda a religião oficial para protestantismo. A rainha da Inglaterra dizia, eu não temo os exércitos escoceses, eu não temo a munição escocesa. O que a senhora teme? Eu temo as orações de John Knox. É aquele homem que eu temo, aquele homem que mudou a nação, que mudou o país, com a sua pregação, com a sua teologia, com a sua influência, e sobretudo, com as suas orações. Lutero, antes da dieta de Worms, passou a noite inteira orando. Amigos dele ouviram dizer que lutara contra o diabo, que orava e rogara, até que chegou diante do seu julgamento e diz, não revogo, não revogarei. David Brainerd, meu irmão, a Bíblia diz que ele começou um avivamento entre os índios de pele vermelha. Eu não posso nem falar isso, vão escandalizar, eu acho, esse pastor é louco. Eu estou chegando ali, está endoidando. Meu irmão, quando ele saía para orar nos bosques, ele sempre orava nos bosques, havia vezes que ele orava, inverno, estava nevando. No lugar que David Brainerd orava, a oração era tão intensa, que fazia um anel entre ele, da neve que se derretia, pelo calor do corpo e intensidade que Brainerd orava. Se você está duvidando, compre o diário de David Brainerd, acho que é da editora Fiel, e não está tendo, tem que ter, é da editora Fiel, o diário de David Brainerd, eram as orações dele. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Lucas 6,12, aconteceu naqueles dias, Jesus subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Tiago 5,16, muito pode a súplica de um justo, por sua eficácia. Que instrumento a igreja tem. Você está se condoendo, não tem um grande salário? Que pena. Não tem um carro novo? Que pena. Não tem um cargo na igreja? Que pena. Não é alfabetizado? Que pena. Mas você tem uma das armas mais poderosas que Deus te deu, uma das maiores ferramentas, o poder de ligar e desligar. Você tem a oração. Use, pratique. Você pode mudar uma cidade dentro do teu quarto, somente orando. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Opa! Como é que é? Certo, meus irmãos? Poxa, é para orar? Poxa, é para orar? Tem uma lista de coisas para orar. Estou mandando orar. Vamos orar. Nossa, que beleza. A oração que conduz ao avivamento, seu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, é a oração buscando a presença de Deus. Avivamento, o que é avivamento? É trazer Deus para mais perto, é renovar a aliança, é estar cheio da presença.
Logo, o avivamento vai vir quando houver fome de Deus. Meu, eu estou cansado de ver gente orar pela casa, pelo carro, pela cura, pelo emprego. Eu estou cansado de ver as irmãs encalhadas orar pelo homem. Senhor, vem, Senhor, ai, Senhor, sabe? E cura, e faz, e batiza, e faz aquilo. E quando é que nós vamos parar para gastar 1 hora, 2, 3, 4, um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, buscando não outra coisa, a não ser a face de Deus, a glória de Deus. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de Ti, e Te deseja como terra árida e seca que não tem água. Assim como a corça brama pelas correntes d'água, ou suspira pelas águas, assim minha alma tem sede de Ti. Quando é que me apresentarei ante a face do Deus vivo? Meu irmão, quando Davi escreveu, foi Davi, meu irmão, ele estava fugindo de Saul no deserto da Judéia, ele estava no meio dos desertos escaldando, não havia habitação, não havia nada. Então os andrajosos passavam ao redor dele, com os pés rachados, boca trincada, dizendo água, água, água. E ele escreveu esse salmo lá dizendo: Senhor, assim como aquele andarilho está sedento por águas, desesperado por um poço, desesperado por uma nascente, assim minha alma tem sede de Ti. Um avivamento virá quando houver fome de Deus, fome pelo próprio Deus, mais que bênçãos, mais que curas, mais que sinais, o próprio Deus. Salmo 130, verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam o romper da manhã, é o que diz aqui, Êxodo 33, 18, olha o que Moisés vai dizer. Você conhece alguém mais bem sucedido no Antigo Testamento que Moisés? Eu não conheço. As 10 pragas no Egito, quem viu? Moisés. O Mar Vermelho, quem viu? Moisés. Chovia pão, maná, Moisés. Codornizes, Moisés. O maior milagre da história humana, a abertura do Mar Vermelho, Moisés. Coluna de nuvem de dia, para guiar e proteger do calor, Moisés. Coluna de fogo de noite, para guiar, afastar os inimigos e proteger do calor. Quem? Moisés. Roupa que não gastava, Moisés. Chinelo que não gastava, Moisés. Tudo. Êxodo 33, 18. Senhor, eu quero uma coisa. Acho que Deus falou assim: não está bom não? Não está bom? Você viu sinais, prodígios, etc, etc. Você é o maior ministério da história, o seu e do apóstolo Paulo. Você tem uma esposa bíblica, você tem tudo, o que mais você quer? Moisés diz: nada disso é suficiente. Eu rogo-te que me mostre teu rosto. Eu quero ver tua face. Eu quero ver tua glória. Eu quero a tua presença. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Um avivamento vem quando há fome por Deus e de Deus. Quando você começar a clamar, querer experiências, ver a face, ouvir a voz de Deus, então o Senhor descerá. Sexto, e me chama pelo meu nome, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. É como se Deus dissesse: mas tem uma condição. Eu não vou me lançar a um povo pecador. Eu não vou encher um copo cheio de sujeira. Lembra que ele disse para o fariseu? Fariseu hipócrita, limpa primeiro o interior do copo e depois lava o exterior. Ele diz aqui: se converter dos maus caminhos. É uma palavra que talvez você ouviu pouco, pregação que você ouviu pouco, livros que você talvez nunca viu, seminários, pouquíssimo disso que eu vou falar. Convicção dos pecados.
O avivamento vem quando há convicção dos pecados, quando as pessoas começam a confessar seus pecados, começam a abandonar seus pecados, começam a se arrepender dos seus pecados, sentir pesar pelos pecados. Eu vou dizer algo, o que é convicção do pecado? Presta atenção, não é só admitir o pecado. Eu sei que tem gente sincera aqui, eu sei que você admite que é um pecador, eu sei que você vai a Deus e confessa a sua imoralidade, a ira, eu sei que você abre, você talvez é sincero, você fala para Deus que é negligente, que é omisso, que se irou, que distratou a mulher, que pegou um dinheiro que não era seu, que odiou, que julgou o seu semelhante. Eu sei que você até confessa, você não nega, mas isso não é suficiente. O que está faltando entre o povo de Deus não é apenas confessar, é o pesar pelos pecados. Nós até dizemos, sim eu pequei, sim eu prostituí, sim eu transgredi, sim eu pensei, mas não há pesar pelos pecados, não há tristeza, não há soluço, nós não sentimos a vileza do pecado. Isso é convicção do pecado, não é apenas confessá-los, admiti-los, não é apenas verbalizá-los, mas sentir peso, sentir a dor do pecado, o asco do pecado, sentir repulsa, o quanto ele ofende a glória de Deus, o quanto ele ofende a santidade de Deus. Enquanto isso não acontecer, enquanto continuarmos indiferentes, frios, relativistas com o nosso pecado, não vai acontecer algo grande. É necessário haver confissão, é necessário haver arrependimento, é necessário haver abandonar, mas tem que haver pesar, temos que sentir as culpas, temos que saber o que fizemos contra um Deus santo, e isso é que me assusta nessa geração. Ela até confessa, mas ela toma um banho, ela esqueceu de tudo. Meu irmão John Bunyan, ele orou por convicção do pecado 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 18 meses, tendo convicção do pecado. John Bunyan, 18 meses soluçando, confessando dia após dia, sentindo o asco e o peso do pecado. É assim que o avivamento virá, quando tivermos convicção do pecado. Você quer um exemplo de um homem que teve convicção do pecado na Bíblia? Um dos homens que cometeu o pecado mais atroz na Bíblia, dos mais atrozes, Davi. Foi um adúltero, foi um assassino, pecou, cometeu um crime hediondo. Natan repreende ele se arrepende, então ele escreve o Salmo 51. Você quer ver um clamor de um arrependido? Você quer ver alguém com convicção de pecado? Você quer ver alguém chorar? Leia o Salmo 51. Senhor, purifica-me com esopo. Oh Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim teu Santo Espírito. Renova em mim um espírito reto, renova em mim um coração puro e um espírito quebrantável. Davi, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal. É uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, de repulsa. Davi sentiu as dores pelo próprio pecado. Então, Deus termina dizendo a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é esse sararei? Então trarei chuvas, abrirei os céus, trarei abundância de riquezas, prosperidade, bênçãos para nós. Então derramarei do meu espírito, despertarei a igreja, renovarei o meu acordo, minha aliança, meu concerto, meu pacto. Ah, meu irmão, se Deus varresse a nossa preguiça, indolência, a nossa religiosidade mórbida, doentia, nosso relativismo miserável, e nós corrêssemos para os joelhos dizendo: derrama do teu Espírito. Por que não dizer como John Knox aqui: Deus dá-me a cidade de Bauru, senão eu morro.
Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor. Aviva Bauru, Senhor. Aviva a Igreja Batista. Aviva, Senhor. E nós todos vestimos de saco e cinza, humilhados, quebrantados, orando, clamando Deus e os seus atributos, tendo convicção do pecado. Então é que o Espírito Santo vem, como veio em Atos, como veio em Moody nas ruas de Nova York, como veio com Edwards, na Nova Inglaterra, como veio com Ivan Roberts no país de Gales, Wesley na Inglaterra, Whitefield, Spurgeon, Lloyd Jones. Nós precisamos desse derramar. Que Deus conceda graça, que Deus venha com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é propriedade dos pentecostais, não é propriedade dos carismáticos, não é propriedade de denominação. Você não tem que ter medo do Espírito Santo por conta de umas heresias. Meu irmão, Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho o qual há dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito. Busque o enchimento do Espírito, busque o poder do Espírito, busque ser corroborado de graça, de virtudes. Deixe de ser um crente seco, morto, vazio, mas busque o poder que foi prometido à igreja. A Bíblia diz: recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos.